Bom, pessoal, vamos para um dos tópicos que mais caem no concurso público quando o assunto é o poder executivo. O julgamento do presidente da República cai com força, cai muito, cai sempre, cai que, nossa senhora, ai meu Deus. Tá, beleza, Nelson, cai um bocado, entendi. Quais são os artigos? O 85 e o 86. Depois eu volto para o 84. Mas o 85 e o 86, eles são muito importantes. O 84 também, mas ele é mais decoreba, eu vou deixar ele para daqui a pouco. O 85 e o 86 vão falar do julgamento do presidente da República e do vice-presidente da República. A partir de agora, o que eu vou falar não vale para o governador, não vale para o prefeito, só vale para presidente e vice. E eu quero começar lembrando a você o seguinte, olha, lembra qual é a casa do legislativo competente para processar e julgar pessoas? Pessoas. Quem é que processa e julga pessoas? É o Senado. Artigo 52, nós já vimos. Quem é que processa e julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade? O Senado. E só o vice? Senado. Agora, nos crimes de responsabilidade é o Senado. E nos crimes comuns, a gente ainda vai ver, não chegamos ainda. Chegaremos no artigo 102, que diz que trata das competências do Supremo Tribunal Federal. Então, basicamente é assim. Olha só, deixa eu sair aqui da sua frente. Basicamente é assim. O presidente pode ser processado e julgado por crimes comuns ou infrações comuns ligados à sua função, ou por crimes de responsabilidade. Crime comum ou crime de responsabilidade. Crime comum ou crime de responsabilidade. O presidente da República pode ser processado e julgado por crimes comuns, onde? No Supremo Tribunal Federal. E se for crime de responsabilidade, Nelson, responsabilidade será sempre no Senado Federal. Então vamos lá, crime comum, Supremo, crime de responsabilidade, Senado. Certo? O presidente pode ser processado no Supremo ou no Senado. Quando é que é no Supremo? Quando for um crime comum ligado à sua função. E quando é que será no Senado? Quando for crime de responsabilidade. Poxa, mas aí surge a dúvida óbvia. O que é um crime comum e o que é um crime de responsabilidade? Ahá! Ainda bem que você perguntou. Crime de responsabilidade, primeiro, é aquele crime que o presidente agride ninguém menos que a Constituição Federal. O presidente agride ninguém menos que a própria Constituição Federal. E ele diz, o artigo 85 diz, olha, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Olha o conceito como é claro. Os atos do presidente que atentem contra a Constituição Federal. Percebe? E especialmente contra. Esse especialmente só mostra que o artigo 85 é meramente exemplificativo. Ele é meramente exemplificativo. O artigo 85 é, repito para você, meu bem, meramente exemplificativo. Certo? Tá bom? Mas ele diz, agrediu a Constituição Federal, bum, é crime de responsabilidade. E aí ele traz, o presidente agrediu a existência da União, o livre exercício dos poderes, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, segurança interna do país, probidade administrativa, Collor se encaixou aqui, probidade. O artigo 15, inciso 5, que nós já vimos, fala exatamente de improbidade e é caso de suspensão dos direitos políticos. Agredir a lei orçamentária, o cumprimento das leis e decisões judiciais. A lei, aí ele diz, né, uma lei especial vai definir quais são esses crimes. Mas o fato é que agrediu a Constituição Federal, bum, é crime de responsabilidade. O presidente tentou dar um golpe de Estado. Veja que golpe de Estado não está aqui. Deixa eu ver, golpe de Estado não está aqui. Mas quando ele tenta dar um golpe de Estado, ele agride ou não o Estado democrático de direito? Agride o artigo 1º. E se agride a Constituição no seu artigo 1º ou qualquer outro artigo, é crime de responsabilidade. E crimes de responsabilidade ele é processado e julgado onde? No Senado. No Senado. Certo? Então o presidente é processado no Senado por crimes de responsabilidade. Ou no Supremo por crimes comuns. Nelson, mas o que é um crime comum ligado à sua função? É tudo aquilo que agredir a lei e não a Constituição. Então, agrediu a lei é crime comum ligado à sua função. Agrediu a Constituição é crime de responsabilidade. Ponto.
Será processado? Será no Supremo, para crimes comuns ligados à sua função, ou no Senado, para crimes de responsabilidade. Anota aí, crime comum ligado à sua função. O presidente é processado e julgado onde mesmo? No Supremo. No Supremo, desde que seja crime comum ligado à sua função. O presidente, anota isso, não será processado. Não será processado por crimes comuns estranhos à sua função. Não será processado por crimes comuns estranhos à sua função. Só pode ser processado por crimes de responsabilidade ou crime comum ligados à sua função. O presidente da República dirigindo seu carro atropelou e matou alguém. É um crime comum? É. Código Penal. Artigo 121 do Código Penal. Homicídio. Mas é um crime comum ligado à função dele? É função do presidente matar pessoas? Não. Então ele não será processado por crimes comuns estranhos à sua função. Anota isso. O presidente não será processado por crimes comuns estranhos à sua função, vírgula, enquanto durar o seu mandato. Ele será processado depois do fim do seu mandato. Ele será processado por crimes comuns estranhos à sua função depois do fim do seu mandato. Durante o seu mandato, ele não será processado por crimes comuns estranhos à sua função. Ele será processado por quê, Nelson? Ou por crimes de responsabilidade, ou por crimes comuns ligados à sua função. Nelson, pode dar exemplo de crime comum ligado à sua função? Posso. Peculato, prevaricação, corrupção passiva, concussão. São todos exemplos de crimes que ele usa o cargo para cometer. São crimes comuns ligados à sua função. Ponto. Simples assim. Certo? Ok? Dúvidas? Posso passar? Bem, meus amores. Então, o presidente da República poderá ser processado por crimes comuns ligados à sua função no Supremo ou crimes de responsabilidade no Senado. Se, e somente se, 2/3 da Câmara autorizar. Nós já vimos isso. Artigo 51, inciso 1, diz que o presidente, vice-presidente, ministros de Estado só podem ser processados se 2/3 da Câmara autorizarem. Se 2/3 da Câmara autorizarem. 2/3 da Câmara precisa autorizar. Autorizou? Autorizou. Então processo. Não autorizou? Não processo. Detalhe. O presidente da República, se cometer crime comum ligado à sua função, será processado no Supremo se 2/3 da Câmara autorizarem. Se não autorizarem, Nelson, se não autorizarem, ele não será processado nem durante, nem depois do fim do seu mandato. Peraí, Nelson, peraí, ficou confuso. Vamos lá. Existem 3 possibilidades aqui. Crimes de responsabilidade no Senado, se 2/3 da Câmara autorizarem. Crimes comuns ligados à sua função no Supremo, se 2/3 da Câmara autorizarem. Crimes comuns estranhos à sua função, ele não será processado, independentemente da Câmara, não será processado durante o seu mandato, somente depois do seu mandato. Certo? Agora, nos crimes em que precisa da autorização da Câmara, crime de responsabilidade, crime comum ligado à sua função, ele será processado se 2/3 da Câmara autorizarem. Se autorizar, ele é processado. Se não autorizar, ele não será processado nem durante, nem depois do fim do seu mandato. Quando o Temer foi acusado, né, de envolvimento com a Lava Jato, e aí houve abertura de votação na Câmara, e os deputados diziam assim, para o bem do Brasil, eu voto não pela abertura do processo, sabendo que o senhor presidente responderá depois do fim do seu mandato. Mentira. E ele sabia disso, aquele deputado canalha sabia disso. Ele sabe disso, só quer enganar o povo. O presidente só é processado depois do fim do seu mandato por crimes comuns estranhos à sua função. Por crimes comuns ligados à sua função, ele só será processado se a Câmara autorizar. Se ela não autorizar, ele não é processado nem durante, nem depois do seu mandato. Dilma, tiveram 9 pedidos de impeachment contra a Dilma, por crimes variados. Só um a Câmara aceitou e autorizou. E ela foi condenada, crime de responsabilidade, lá no Senado. Nelson, e os outros 8? Ela não será processada
só porque terminou seu mandato. Se a Câmara não autorizou, não processa. O único caso em que a Câmara não tem que autorizar são os crimes comuns estranhos ao seu mandato. Se a Câmara não tem que autorizar, ele não pode ser processado durante, mas será processado depois do mandato. É o que diz a Constituição Federal. Daqui a pouco eu mostro o que diz a Constituição Federal. Eu chego já já. Antes disso, deixa eu te mostrar uma outra coisa. Outra coisa. Olha para cá. O 86 diz, no seu parágrafo 1º, que o presidente da República ficará suspenso por até 180 dias, a partir do momento que o processo for aberto no Senado, se crime de responsabilidade, claro, ou no Supremo, se crime comum ligado à sua função. Dilma foi processada, a Câmara autorizou. A Câmara autorizou? Autorizou. Aí o que foi que aconteceu? Abriu-se o processo no Senado. O processo foi aberto no Senado. Caraca, moleque, e agora? E agora que quando abrir o processo no Senado, a presidenta Dilma ficou suspensa por um período de, no máximo, 180 dias. No máximo, 180 dias. Ok? Tá certo? Dúvidas? Olha o que diz essa questão. Sobre a responsabilização do presidente, é correto afirmar, exceto, ele pede a falsa, ó. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente não estará sujeito à prisão. Verdadeiro. O presidente só pode ser preso nos crimes comuns ligados à sua função. E mesmo assim, depois que a Câmara autorizar, depois que ele foi condenado no Supremo por decisão irrecorrível, decisão transitada em julgado. Então ele não pode ser preso enquanto não houver sentença condenatória para crimes comuns. Certo? Nelson, crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade, o presidente não é preso. Crime de responsabilidade, a condenação é sempre a mesma, é o impeachment. É sempre o impeachment. Certo? Impeachment é perda do cargo, mais suspensão dos direitos políticos por 8 anos. 8 anos. Perda do cargo, suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Nelson, Dilma não teve seus direitos políticos suspensos, não foi? Não. Por quê? Não sei te explicar. O Senado rasgou a Constituição e deu só a perda do cargo. Mas para sua prova, continua sendo impeachment é o quê? Perda do cargo e suspensão dos direitos políticos. Impeachment é a única condenação que o Senado pode dar. É crime de responsabilidade, a pena será o impeachment. E é o quê? É uma pena dupla. Perda do cargo mais suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Apesar do caso Dilma ter dito o contrário. Mas para a prova continua. Certo? Nelson, e crime comum ligado à sua função? Para os crimes comuns ligados à sua função, qual vai ser a pena? A pena do Código Penal. Qual foi o crime que ele cometeu? Foi impeachment? Vê o que foi. Impeachment, foi peculato? Vê qual é a pena do peculato no Código Penal. Foi prevaricação? Vê qual é a pena da prevaricação. Concussão? Vê, corrupção passiva? Não, enfim. Vê qual foi a pena e prende esse cara. Mas ele só será preso depois da decisão transitada em julgado. Certo? Olha B, o presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns se recebida denúncia ou queixa-crime pelo Supremo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É a partir do momento em que se recebe a denúncia, que abre o processo no Supremo ou no Senado, que ele fica suspenso. Certo? Tá verdadeiro, mas ele pede é falso. C, o presidente ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo no Senado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É sempre após a instauração do processo, seja no Supremo, seja no Senado. D. Se decorrido 365 dias do julgamento do presidente, o julgamento do presidente não tivesse sido concluído, cessará o seu afastamento sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Não são 365, são 180. Artigo 86 fala em 180 dias e não 365. Ok? E a letra E diz, o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Ou seja, ele não pode responder por crimes comuns estranhos à sua função. Na vigência do seu mandato, não vamos processar o presidente. Ele não sairá ileso. A prescrição do crime ficará suspensa. O presidente matou alguém.
matou um deputado. É função do presidente matar deputados? Claro que não. Talvez ele ganhe até uma medalha, dependendo do deputado. Mas, Nelson, é homicídio. Ele será processado? Será, mas só depois do fim do seu mandato. Só depois do fim do seu mandato. Por que depois do fim do mandato, Nelson? Eu não entendo isso, porque é um crime comum estranho à sua função. Durante o mandato, ele só responde por crimes comuns ligados à sua função ou crimes de responsabilidade. Durante o mandato, ele só será processado se 2/3 da Câmara autorizarem. Durante o mandato, ele só será preso por crimes comuns ligados à sua função em que a Câmara autorizou por 2/3 e houve decisão do Supremo por condenatória transitada em julgado. Crimes estranhos à sua função, ele não será processado durante, só depois do fim do seu mandato. Mas ele não vai sair ileso. A prescrição do crime ficará suspensa. Suspende a prescrição do crime. Ele vai ser condenado, mas só depois do fim do seu mandato. Certo? Vamos fazer um resuminho aqui, ó. Resuminho, deixa eu sair da sua frente. O presidente, então, pode ser processado por crimes comuns ou crimes de responsabilidade. Comum ou de responsabilidade. Vamos por partes. A infração que o presidente da República cometeu pode ser comum ou de responsabilidade. Deus, se for crime de responsabilidade ou crime comum ligado à sua função, ele será processado se 2/3 da Câmara admitirem, aceitarem. 2/3 da Câmara aceitou. Para crimes de responsabilidade, ele será processado onde? No Senado. E para crimes comuns ligados à sua função, será processado onde? No Supremo. No primeiro caso, a pena é sempre a mesma, impeachment. O Senado pode ou não abrir o processo, tá? Segundo jurisprudência do Supremo. O Senado pode ou não abrir o processo, mas se abrir, ele ficará suspenso por até 180 dias. E se condenado, Nelson, impeachment. O que é mesmo impeachment? Suspensão dos direitos políticos por até 8 anos, além da perda do cargo. Certo? E se for crime comum ligado à sua função, será processado no Supremo se a Câmara autorizar. Por 2/3. Uma vez condenado, ele será preso pelo tempo que o Código Penal disser. Ok? Tá bom? O Supremo pode ou não abrir o processo, igual ao Senado. Mas se abrir, ele só será preso depois da decisão condenatória transitada em julgado. O problema está aqui, ó. Crime comum pode ser crime comum ligado à sua função ou estranho à sua função. Ligado à sua função, você já sabe. A Câmara tem que autorizar, será processado no Supremo, só será preso depois da decisão condenatória transitada em julgado. Mas e se for crime comum estranho à sua função? Estranho à sua função. O presidente da República cometeu um crime que não tem nada a ver com a função. Aí ele tem uma imunidade. Ele não será processado durante o seu mandato. Será processado, sim, por aquele crime depois do mandato. A prescrição ficará suspensa. Suspende a prescrição. Ele não vai sair ileso. O crime não vai prescrever, mas ele só será processado depois do fim do seu mandato. Onde, Nelson? Onde, Nelson? No juiz comum, na justiça comum, num juiz de primeira instância qualquer. Para crimes comuns estranhos à sua função, ele vai responder depois do mandato como uma pessoa qualquer em um juiz qualquer. Matou aquele deputado, foi, crime doloso contra a vida, vai para onde? Tribunal do Júri e não para o Supremo. Mas só depois do fim do seu mandato. Não é lindo isso? Tranquilos e calmos? Deixa eu mudar aqui de